Os 9 piores hábitos para o cérebro. Nesse vídeo eu vou te falar o que você deve fazer para melhorar e cuidar do seu cérebro. Porque tem muitos hábitos, muitas situações que pioram a função cerebral e você deve evitar essas situações, evitar essas coisas que eu vou mencionar nesse vídeo para ter uma melhor saúde. Bom, eu fiz uma lista com 9 e o número 1 é a privação de sono. Os estudos científicos viram que pessoas que dormem menos de 6 horas, mesmo que essas pessoas pensem no curto prazo que estão bem, no longo prazo isso pode prejudicar o seu cérebro, pode prejudicar a sua memória. Eu estava conversando com um colega médico e ele disse, eu durmo 4 horas por dia, mas eu me sinto bem. Porém, no longo prazo, como eu mencionei, esse colega vai sofrer as consequências. Então, pelo menos 6 horas de sono. Eu sei que muitos ficaram surpresos quando eu falei 6 horas, porque estavam esperando que eu falasse 8 horas de sono. Eu coloquei esse número um pouco menor porque tem estudos grandes, estudos de qualidade, que já mostram que 6 horas seria o suficiente. E como eu sei que muitas pessoas não conseguem dormir 8 horas por noite ou mais, então eu coloquei essa meta um pouco menor. Eu sou uma das pessoas que consigo dormir 6 horas. 8 horas eu não consigo por causa do meu trabalho também. Estou com 2 filhos pequenos em casa, então eu não consigo ter esse privilégio. Você dorme quantas horas por noite? Escreve aqui, também coloca de qual cidade você está assistindo, qual parte do mundo que você pertence. Eu sempre gosto de saber e no final vou mandar um abraço para a sua cidade. É importante lembrar também que não somente a quantidade de horas, mas também a qualidade. Como está a qualidade do seu sono? Por exemplo, pessoas que tomam os benzodiazepínicos, como clonazepam, diazepam, alprazolam, essas pessoas, mesmo que elas durmam 6 horas ou 8 horas, o nosso cérebro não consegue ter a mesma qualidade, porque elas interferem na qualidade do sono. Então, evitar esses medicamentos também é uma estratégia para melhorar a sua memória. Inclusive, a longo prazo, tem muitos estudos que relacionam isso, a memória com o uso de benzodiazepínicos, por exemplo. Além de aumentar o risco de quedas e outras alterações, como a apneia obstrutiva do sono, pessoas que roncam muito. O que é isso? Quando você está dormindo, se você tem apneia obstrutiva do sono, você tem uma diminuição do fluxo de oxigênio. Logo, os tecidos, eles ficam na chamada hipóxia, quando os níveis de oxigênio baixam. E você tem uma série de alterações, entre essas alterações, a qualidade do sono, aumentando o risco de diabetes, aumentando o risco de pressão alta, por exemplo, que também vai prejudicar a sua saúde. Então, pergunta para algumas pessoas que, principalmente que dormem na mesma casa, se você ronca muito ou você está acordando, parece estar sufocado. Na verdade, não é somente parece a sensação, realmente você tem a diminuição dos níveis de oxigênio. Então, é muito importante cuidar da qualidade do sono e evitar esses medicamentos que podem alterar as ondas do sono. Número 2, alterações na tireoide. Por que eu falei que pode prejudicar o seu cérebro? Muitos estudos mostram, são bem claros, tá bom? E tudo isso tem comprovação científica, que a diminuição dos níveis do hormônio da tireoide, do T4 e do T3 livre, o hipotireoidismo, no caso, pode gerar uma série de consequências na memória. Inclusive, se não for tratado, pode levar à demência. Uma das causas reversíveis de demência. Olha só para você saber dessa informação, você já pode evitar uma doença mais grave. Se você tem problemas da tireoide, muitos pacientes referem alterações na memória no diagnóstico antes de receber o tratamento. Isso é muito frequente, quase que 100% dos pacientes. Se você tem problema na tireoide, quando você descobriu, você tinha alterações na memória? Você ficou mais esquecido? Então, escreve aqui nos comentários que é importante para outras pessoas lerem e realmente ver que o que eu estou falando aqui é verdade. Então, exames de rotina, incluindo o TSH, o hormônio tireoestimulante, e também o hormônio chamado de T4 livre, são fundamentais para avaliar como está a função da tireoide e também proteger a sua memória. Evitar que chegue nessa situação mais extrema de você ter quadros graves, alterações da memória. Isso não é raro, não. Muitas pessoas chegam com esses sinais e sintomas e tem muitos e muitos anos que não
tem a sua tireoide avaliada. Muitas vezes o problema está ali, porque é extremamente frequente alterações na tireoide. Então, problemas de memória, esquecimento, tem que ter avaliação periódica da tireoide. Combinado? E esses exames são exames simples de sangue. Nós conseguimos saber como está a função da sua tireoide e evitar um problema mais grave, melhorar a função do seu cérebro. Porque os hormônios da tireoide, eles também atuam no sistema nervoso central. Você sabia disso? Então, função da tireoide. Número 3, o hábito que também pode prejudicar a sua memória, pode prejudicar o seu cérebro, que é o consumo de bebidas alcoólicas. Muitos estudos mostram que, no longo prazo, pacientes que consomem bebidas alcoólicas, principalmente em grande quantidade, o que seria considerado uma grande quantidade. Os estudos mostram que até uma dose por dia, alguns colocam até 2 doses para homens e 1 dose para mulheres, não teria um prejuízo para a sua memória. Mais do que essa dose, você já começaria a ter os efeitos colaterais, os efeitos adversos do consumo de bebidas alcoólicas. Quanto maior a dose, maior a chance de você ter uma alteração na memória, inclusive com a atrofia do cérebro, né? A redução da massa cerebral, isso realmente acontece. Outra substância, como o cigarro, também pode afetar a sua memória. Eu não vou me deter muito nesse item aqui, porque bebidas alcoólicas e cigarro, você já sabe que não são saudáveis. Quando o assunto é cigarro, ou palheiro, ou cigarro eletrônico, aí sim é zero. Essa questão que eu falei de até 1 dose por dia não iria prejudicar, são que os estudos científicos mostram isso. Quem não tem nenhum problema, por exemplo, gordura no fígado causada por álcool, aí sim é zero álcool nesse caso. Só que quem não tem nenhum problema relacionado ou causado pelo álcool, até 1 dose os estudos científicos não mostram esse prejuízo. Isso vale também para a saúde cardiovascular, tá bom? Tanto que você já ouviu falar que um copo de vinho pode fazer bem para o coração. Isso aí não é mito, não é mentira. Os estudos mostram que até 1 dose isso não iria prejudicar a sua saúde. Número 4, e outra coisa que pode prejudicar também é a alimentação. Esse aqui é um dos pontos mais importantes do vídeo. Eu vou focar mais nos alimentos que podem te ajudar. Por exemplo, vou te dar uma lista aqui, que aí você pode escolher quais você mais gosta. As oleaginosas, como amendoim, castanha do Pará, castanha do caju, nozes, macadâmia, tem gorduras boas que podem ajudar o seu cérebro. Alimentos como brócolis, que tem vitamina K, que tem antioxidantes. As leguminosas como feijão, ervilha, grão de bico, que são saudáveis, que podem ajudar até mesmo o seu colesterol, os níveis de gordura no sangue. Outros alimentos como as frutas vermelhas, que tem antocianina, muito estudado, inclusive para a função do cérebro, como morango, amora, mirtilo. Então, essas frutas que têm antocianina, cerejas também eu gosto muito, já estava esquecendo das cerejas, eu gosto muito das cerejas, framboesa, também meu filho gosta muito, vale a pena você consumir. Outras frutas ricas em vitamina C, por exemplo, como a laranja, também pode ajudar o seu cérebro, tomate, consumo de alho, cebola, também outros alimentos como os peixes, principalmente os peixes ricos em ômega 3, como sardinha, salmão, também podem ajudar a função do seu cérebro. Abacate, que tem um tipo de gordura boa, que também pode melhorar a sua memória. Quais outros alimentos? Para vocês falarem que eu não falei dos alimentos que são bons, que podem ajudar. Além desses alimentos, o consumo de chocolate amargo com cacau, principalmente maior do que 70%, até 30 gramas por dia, pode ajudar a saúde do seu cérebro. Azeite de oliva, também rico em antioxidantes, excelente para a saúde. E também, ainda nessa questão da alimentação, eu quero focar para você evitar esses alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, ricos em conservantes, como nitratos e nitritos, inclusive que já foram relacionados com o aumento do risco de câncer, como, por exemplo, o salame, presunto de Parma, salamito, presunto ou apresuntado. Esses alimentos, além de ter uma alta carga calórica, serem muito calóricos, densos em calorias, são pobres em vitaminas e nutrientes. Alimentos que vêm em caixinha, em embalagens, como pizza congelada, lasanha congelada, macarrão instantâneo, também hambúrguer congelado. Sempre opte por fazer na sua casa. Se você for comer hambúrguer, por exemplo, faz com os ingredientes in natura,
é muito melhor, vai ser muito mais saudável, além também muito mais nutritivo. Os alimentos que eu mencionei, como azeite de oliva, também são calóricos, só que eles têm nutrientes, têm antioxidantes, não são uma caloria vazia. Diferente de você adicionar açúcar, adicionar muita gordura na sua alimentação, que vai ser uma caloria vazia, como os refrigerantes achocolatados, por exemplo. Quando você toma refrigerante, além de não ter as vitaminas, não ter fibras, que vão melhorar a sua digestão, você tem uma quantidade de açúcar ali sem calorias. Então, é bom repensar se você quiser ter uma melhor saúde para o seu cérebro. Eu deixei separado aqui, ainda no item número 4, sobre o café. Porque o café, tem muitos estudos que dizem que até 4 xícaras, 4 doses, ou xícaras de café coado, ou 4 doses de café expresso, pode melhorar a saúde do seu cérebro, inclusive o humor, a memória. Só que depois dessas 4 xícaras, no caso 6 xícaras ou mais, alguns estudos colocam 8 ou mais xícaras, aí você pode ter até um prejuízo na sua memória, na função do cérebro. Então tudo é questão da dose. Eu gosto muito de tomar café, então coloquei aqui, porque muitas pessoas acham que o café, você pode tomar muito, que ele vai fazer bem sempre, quando na verdade não é assim. Tem que ter muito cuidado com a dose do café, porque também pode ter alguns efeitos, não somente esse da memória, como os estudos colocam também que 8 ou mais doses de café podem aumentar o risco de arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial. Então, cuidado na dose de cafeína. E o número 5, que também pode prejudicar o seu cérebro, sua função cognitiva, sua memória, é o sedentarismo. Porque o exercício físico libera substâncias que são boas para o nosso cérebro, para o nosso corpo, pode melhorar a sua composição corporal. Então, exercício físico é fundamental, não somente para a saúde do seu coração, mas também para a saúde do cérebro. Os estudos mostram que 150 minutos por semana, dividido em 3 ou mais dias, por exemplo, 50 minutos 3 vezes por semana, ou então 30 minutos 5 vezes por semana, você já teria esses benefícios para a saúde. Então vale a pena você praticar atividade física, o exercício que você gostar mais. Não fica limitando muito, porque senão vai ficar muito difícil de você conseguir essa meta. Eu, por exemplo, gosto de ir na academia, eu gosto de correr na rua, correr na esteira também é muito bom para a saúde. Outros exercícios como natação, hidroginástica também são válidos. Escreve aqui qual exercício que você gosta, que eu falo se é bom ou não. Combinado? E o número 6, que também pode prejudicar o seu cérebro, e esse item aqui é muito esquecido. Alteração na vitamina B12. Os estudos viram que alguns grupos, como idosos, ou quem tem alguma doença autoimune, ou então quem não come carne, quem é vegetariano ou vegano, ou quem utiliza algum medicamento como metformina, que também pode interferir na absorção da vitamina B12, ou alguns medicamentos que interferem na produção de ácido do estômago, como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Essas pessoas estão no grupo de risco para ter deficiência de vitamina B12. E a vitamina B12 também tem um papel fundamental no sistema nervoso central. Ela acaba participando da formação da bainha de mielina. Você sabe o que é a bainha de mielina? É a capinha dos neurônios, o revestimento dos neurônios. E se você tem níveis baixos, deficiência de vitamina B12, você pode ter, inclusive, prejuízo na sua memória. E se não for tratado, assim como problemas da tireoide, pode levar à demência, outra causa reversível de demência. E muitos pacientes que eu atendo nunca avaliaram, nunca fizeram um exame de vitamina B12. Tem todos esses sintomas, tem sintomas de alterações da memória, tem sintomas de formigamento nos braços e nas pernas, porque também participa dessa função. Muitos têm anemia, porque a vitamina B12 também participa da formação das células do sangue, como as hemácias, os glóbulos vermelhos. Então, a avaliação da vitamina B12, não somente quem é o grupo de risco, tá bom? Mas, periodicamente, você tem que fazer a dosagem dessa vitamina, porque está relacionada a uma causa de alteração na memória, de demência, inclusive, que pode ser reversível. Se você souber, se você fizer o tratamento, você consegue melhorar, ter melhor qualidade de vida, ter melhor memória. Olha só que dica importante. Você já fez alguma vez esse exame de vitamina B12? Eu faço todos os anos. Não se esqueçam da vitamina B12, tá bom? Em alguns grupos,
Pode chegar a 30% essa deficiência, olha só. E muitas pessoas comem carne, comem alimentos que têm vitamina B12, só que muitas vezes o estômago, o intestino não produz quantidades suficientes de ácido. E você precisa de um ácido para absorver a vitamina B12, para aproveitar. Não adianta somente você consumir alimentos com fonte de vitamina B12, às vezes até suplementos de vitamina B12, se o seu corpo não absorve, tá bom? Então essa é uma outra questão, porque tem essa cultura popular que somente pessoas que não comem carne desenvolvem deficiência de vitamina B12, o que é uma grande mentira, tá bom? Um grande mito. Se você não come carne, não comer produtos de origem animal, claro, é um dos fatores de risco, mas não somente isso, tá bom? Não vamos limitar aqui a somente esse grupo. E o número 7 é pessoas que têm altos níveis de açúcar no sangue. Diabetes. Altos níveis de açúcar no sangue podem prejudicar a função do seu cérebro. E por que eu coloquei aqui altos níveis de açúcar no sangue? Porque não é uma vez ou outra que você vai comer um doce, vai comer um alimento que tem açúcar, um bolo, por exemplo, que vai causar um prejuízo para o seu cérebro. Porque tem vídeos aqui falando, muitos vídeos, falando que se você comer açúcar, o pico de açúcar no sangue pode prejudicar o seu cérebro. Na verdade, não. Um pico de açúcar no sangue, se o seu corpo conseguir metabolizar isso, conseguir processar esse açúcar, você tiver uma boa função da insulina, por exemplo, isso não vai ter nenhum tipo de problema. Senão todo mundo que comesse doce ia ter demência. Na verdade não é assim, ia ter prejuízo na memória. Combinado? O que é ruim, o que prejudica é quando você come algum doce, come algum alimento que tem alto índice glicêmico. O que é isso? Quando você come alimento, quanto que esse alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue e o seu corpo não consegue processar isso. Você está resistente à insulina, por exemplo. Como é o caso do diabetes tipo 2, você não consegue controlar, o corpo não consegue lidar com esses níveis aumentados de açúcar no sangue e esses níveis ficam sistematicamente altos. Aí sim pode ter um prejuízo na sua memória, porque muitas pessoas confundem o consumo de doce, o pico de insulina, com alterações da memória. Na verdade não, tá bom? É uma coisa natural quando você come um doce ter um pico de insulina, então isso não é ruim. É ruim quando a insulina começa a ser produzida em excesso e mesmo assim os níveis não baixam no sangue. Combinado? E o número 8, que também pode afetar o seu cérebro, a sua memória, é o estresse, principalmente o estresse crônico. Os estudos viram que pessoas que são submetidas ao estresse crônico, aquele estresse que pode durar semanas, meses, elas podem ter uma alteração na memória, que pode prejudicar uma parte do cérebro chamada de hipocampo. Então, é muito importante cuidar dos níveis de estresse. Situações, por exemplo, às vezes você não consegue evitar, você está no trânsito. Aí sim, eu não estou falando disso, todo mundo vai ter um pouco de estresse na vida, mas é aquele estresse crônico. Então, atividades que podem te ajudar. Eu, por exemplo, gosto muito de escutar piano ou fazer academia, treinar me ajuda muito também. Fazer atividades que te dão prazer e evitar algumas situações. Por exemplo, tinha um paciente que ele sempre tinha alterações, aumento de pressão, alterações de nível de açúcar no sangue. E conversando com ele, eu percebi que os hábitos de vida dele não eram tão ruins para justificar essas alterações. Aí conversando mais a fundo, realmente entendendo, eu vi que o trabalho dele estava muito estressante, eu não conseguia dormir por causa disso. Ele passava sempre com níveis aumentados, de estresse. E o estresse pode liberar alguns hormônios como o cortisol, que no curto prazo, como eu falei, uma situação ou outra, não geram alterações, mas se isso se mantiver, aí sim você pode ter prejuízo. Então, muitas vezes a solução vai ser trocar o seu ambiente, ou trocar alguma situação que se repete. Nem sempre, somente com atividades prazerosas, você vai conseguir resolver. Fica aqui a dica para você avaliar também como está a sua vida. E o número 9 é não ter uma reserva cognitiva. O que é isso, reserva cognitiva? É não fazer nenhuma atividade que vai ajudar a sua memória. Por exemplo, aprender um novo idioma, aprender a tocar um instrumento musical e até mesmo buscar informação sobre saúde. Você que está assistindo esse vídeo, você está protegendo o seu cérebro agora, porque você está adquirindo conhecimento, você está estimulando áreas do seu cérebro que um vídeo curto de 5, 10, até 15 segundos não iria estimular. Só iria dar aquele estímulo de dopamina e logo você iria passar para outro vídeo
E na verdade não, você já está protegendo o seu cérebro, olhando informações sobre saúde. Então, reserva cognitiva é muito importante, os estudos são bem claros quando o assunto é reserva cognitiva. Faça atividades que vão estimular o seu cérebro. Então, parabéns para você que está assistindo esse vídeo até aqui. E se você quiser seguir estimulando o seu cérebro, eu vou deixar uma recomendação para você assistir. É um vídeo que eu falei do coração. Quais são os melhores e os piores hábitos para o coração? Lá eu falo mais sobre alimentação, sobre colesterol. Tem muitos mitos que envolvem o colesterol também e a saúde do coração. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para esse vídeo de saúde do coração. Um abraço, até a próxima!